Olá, tudo bem? Seja bem-vindo então ao nosso pré-prova Enem. Então, nós vamos começar aqui algumas dicas, vamos ver quais são as competências e quais são as habilidades que você vai ter que desenvolver para realizar essa prova que é dividida em duas etapas. Vamos lembrar delas aqui, das etapas? Vamos lá. A primeira etapa está aqui, ó. Tu vai desenvolver ela lá no dia 3 do 11, onde a primeira prova ela vai ter o primeiro dia vai ter 5 horas e meia de prova e que vai ser dividido aqui, ó, na prova. Na prova é de linguagens e na prova de humanas, onde você vai ter 45 questões para cada uma dessas provas, somando 90 questões de prova. Depois, você tem a redação para desenvolver ainda, onde essa redação aqui também está nesse tempo de 5 horas e meia. Mas o teu dia importante tá aqui, ó, aqui que nós queremos chegar, no dia 10 do 11, onde tu terá um tempo de 5 horas para resolver aqui dentro mais 90 questões de prova, onde essas provas são separadas em ciências da natureza, que nós temos aqui, ó, a biologia, a física e a química. E depois mais 45 questões de matemática. Nesse pré-prova, então, vou trabalhar contigo aqui quais são as competências, quais são as habilidades, o que a gente pode esperar dessa prova. A gente vai fazer uma análise aqui também anterior, como uma introdução, nos preparando sobre essa prova. Vamos começar então? Olha só, vem comigo. Então, dando continuidade aqui ao nosso pré-prova, eu montei aqui um gráfico e uma tabela com os conteúdos que foram trabalhados desde o Enem aqui, ó, de 2009, tá? Onde a gente percebe a partir daqui, tá? Até o Enem 2023, né? O Enem do ano passado, com a distribuição dos conteúdos. E o que a gente consegue perceber aqui? Que o conteúdo que mais aparece nas provas é o conteúdo de ecologia. Olha aqui o gráfico, ó, ecologia. Aparecendo com 30,4%. Então vamos pensar assim, ó. Na prova de ciências da natureza nós temos 45 questões. A gente vai ser bem justo, tá? Olhando aqui para baixo, ó. Olhando para cá, ó. Pensando que a gente vai ter mais ou menos umas 15 questões. Esse ano a gente teve 4 questões de 2021, ó. 4 questões interdisciplinares, tá? Mas sempre uma média de 15 questões. Então pensando que a gente vai ter 15 para biologia, 15 para física, 15 para matemática, tá? 15 para biologia, 15 para física e 15 para química. Deixa as 45 de matemática para lá agora. Então, eu tenho aqui 30% dessas questões, dessas 240 questões de biologia que já caíram desde 2009, 30% delas são de ecologia, ou seja, a prova do Enem tem um apelo muito grande por ecologia. Seguido por citologia, tá? Citologia com 13,8% das questões e fisiologia humana. Todo ano cai fisiologia humana. Sistema imunológico, sistema nervoso sempre cai, todo ano cai, tá? Bom, uma coisa que chama a atenção é isso aqui que eu tenho que te explicar, ó. Que depois nós temos aqui, ó, a genética com 12,5. Tá aqui a genética, ó. Genética, não cai tanta genética mendeliana, mas cai muita biotecnologia, característica de DNA e RNA, então isso eu coloquei dentro das questões de genética, tá? Esse ano a gente vai ter que cuidar bastante, ó, das questões que tratam os parasitismos, tá? Porque parasitismo aparece com 8,3%. As questões que são difíceis aqui, os 6,7% de evolução. E a gente tem questões que têm um volume menor, tá? Ó, zoologia, botânica, tudo aparecendo com uma questão por ano. Ó. A última prova que teve 3 questões de botânica, ó, mas não teve zoologia. 2021, 4 questões de botânica, mas não teve no ano anterior. Então tu vê sempre que tem uma... Ó, esses 2 anos foram os anos atípicos da botânica, 2021 e 2023. Mas se não, é sempre ou uma questão ou não cai nada, tá?
Zoologia é a mesma coisa, ó. Aqui 2020 caiu duas, ó. Se não é sempre uma questão aqui, ó. 2010 que caiu 3 questões, tá? Eu coloquei, ó, cuidado da histologia animal, ó, 3,5%, que pode aparecer junto com a fisiologia. Depois eu explico o porquê, tá? Então esse aqui é um apanhado só para a gente tentar entender o que tem maior apelo na prova. Mas claro, essas questões elas vão ter níveis de dificuldade diferente dependendo do número de competências e habilidades que podem ser trabalhadas nessa prova. Então vamos ver como é que isso pode aparecer, tá? Vamos ver qual é que é o nível de dificuldade delas? Então agora a gente vai ter uma ideia do que a biologia representa na prova de ciências da natureza e tentar entender que existe até uma estratégia que pode ser traçada quanto a essa disciplina. Bom, eu separei as questões aqui desde 2009 até 2023 quanto ao nível de dificuldade dessas questões. Bom, eu separei aqui elas analisando o número de competências que cada questão apresentava e quais eram as habilidades que cada competência contemplava. Então, quanto maior o volume, maior o nível de dificuldade e mais os assuntos trabalhados em cada uma das questões. Então, mais ou menos eu tentei chegar aproximado aí quanto ao nível de dificuldade. Pois bem, olha que importante isso, das 240 questões que já caíram na prova de Ciências da Natureza de Biologia, 59% delas são questões fáceis. 32% são questões de média dificuldade e temos aqui 9% de questões difíceis. Por que é importante a gente entender isso? Porque a correção da prova é pela TRI, teoria de resposta ao item. Logo, quando eu olho para cá, a gente tem que pensar no que a gente chama de coerência, tá? Aqui também, ó, coerência. Se um aluno, ele acerta muitas questões que são difíceis, não significa que ele vai pontuar mais. Porque se ele acerta muitos difíceis e erra muitas questões fáceis, a gente entende que ele não tem muita coerência. Agora, se ele acerta muitas questões que são fáceis e médias e erra as questões que têm margem de erro para as questões que são difíceis, pensando que em biologia as difíceis representam 9%, bom, então ele apresenta coerência. Só que eu tenho que pensar o seguinte, onde é que devem estar as questões difíceis, então, mais questões difíceis e médias dentro da prova de Ciências da Natureza? Pois bem, deve estar dentro das provas de Física e Química. É um caso que podemos pensar. Em relação a isso, então, Biologia me parece que ela não tem muita margem de erro, porque são questões mais fáceis. Biologia naturalmente já é mais fácil. A gente percebe um movimento aqui, ó, onde a partir de 2018 já começou a aparecer questões mais médias, ó, nessa prova. Tá? Antes tinham menos questões, ó, aqui eu tive 6, enfim, um pouquinho mais, tá? Porém, ao pensar isso, eu penso nisso de tal forma que já começa a aparecer aqui questões que não tinham. Olha isso que interessante. Começa a aparecer aqui questões que são mais difíceis, ó. Aqui não apresentava. Antes de 2018 eram muito poucas as questões difíceis. Começaram a aparecer em maior volume depois de 2019. Ou seja, elevou um pouquinho o nível de dificuldade das questões de biologia, tá? Então, essa é uma estratégia importante. Então, biologia não é muito margem de erro para a tua prova. Tem que acertar as questões de biologia, porque é importante para tu pontuar na tua prova, para que tu tenha coerência dentro da prova de ciências da natureza. Agora, vamos dar uma analisadinha o que pode e não pode cair nessa prova do Enem. Então, nosso primeiro assunto aqui
é o assunto direcionado à chamada ecologia. Essa ecologia, esse assunto ecologia, é o conteúdo que aparece em maior volume nas nossas provas, certo? Representando aí 30% das 240 questões que já caíram desde 2009. Então, ecologia tem uma expressão muito grande. O que a gente tem que esperar de ecologia? Vamos lá, primeiro assunto, tá? Que pode ser trabalhado, os chamados níveis tróficos. Saber diferenciar quem é um produtor, um consumidor e os decompositores. E em que condição eles aparecem dentro de uma transferência de energia nos diferentes níveis tróficos. Sempre lembrando que a energia, ela é acíclica, tá? Ela não retorna ao sistema. Agora, em seguida, tu vais revisar a parte das relações ecológicas, intraespecífica, interespecíficas, harmônicas ou desarmônicas. A prova do Enem gosta muito das relações como o predatismo, que está aqui embaixo, ó, o predatismo que está aqui, e a competição. Porém, tu tem que te lembrar que a prova do Enem não vai trabalhar com aqueles exemplos clássicos que a gente vê nos livros didáticos de ensino médio. Ele vai te apresentar uma nova situação, problema, que tu vai ter que analisar e dizer qual é a relação que está sendo trabalhada. O próximo conteúdo, aqui dentro da ecologia, aí sim ele precisa de uma análise muito importante, minuciosa, que são os ciclos biogeoquímicos. Esse assunto ele é obrigatório no teu estudo, ele cai todas as provas. Muito cuidado com os chamados, aqui dentro, né? O chamado ciclo do nitrogênio e o ciclo do carbono. Eles estão muito relacionados com as questões de, aqui ó, impacto ambiental, tá? Porque a gente sabe que o uso de fertilizantes, queimadas, tudo isso aí está incrementando, por exemplo, o chamado efeito estufa, tá? Que é a intensificação da temperatura, né, do nosso planeta. E isso compromete a nossa biodiversidade. Ótimo. Esse ano a gente vai ter que cuidar questões que vão tratar, por exemplo, desmatamento, a fragmentação de hábitats. A gente sabe que a fragmentação de hábitats, por causa da urbanização, da pecuária, da mineração, enfim, todas as ações antrópicas que têm provocado isso, estão levando a uma diminuição e uma ameaça à biodiversidade de determinados ecossistemas. Cuidar muito assuntos que a prova da URGS adora, que é a chamada bioacumulação ou magnificação trófica, tá? Por causa disso, a gente tem que cuidar, por exemplo, o uso de agrotóxicos, tá? E muito cuidado também, tá? Muito cuidado ao falar sobre microplásticos. Ok? Que está bem na atualidade isso aí. Dá uma boa revisada em ecologia, porque é um assunto que tem uma grande probabilidade de estar presente na tua prova, e aí melhor. Grande probabilidade não, vai estar presente na tua prova, mas a probabilidade desses assuntos que eu tratei contigo estar lá compondo essas questões. Ecologia é obrigatório na tua prova. O único ano que a gente teve atípico, que caiu apenas uma questão, é o ano ali de 2022, tá? Mas no mais, tu pode esperar até a mais de 3 questões, de 3, 5 questões, tá certo? Cuidado, impacto ambiental cai pra caramba em prova, certo? Revisa aí, ecologia. O próximo assunto que eu quero tratar contigo aqui é um assunto que é a chamada genética. Olha só, a genética aparece na grande maioria das provas. Só que a genética trabalhada aqui dentro, e que a gente vai trabalhar com uma ênfase nessa parte do nosso pré-prova, não é só, tanto é que eu nem deixei assinalado aqui, tá? Não é a chamada genética mendeliana.
Tá? Não estou dizendo que não vai cair, mas não é costume desta prova cobrar este assunto. O que vai cair lá dentro são os chamados ácidos nucleicos e a chamada biotecnologia. Esses assuntos são obrigatórios no teu estudo. Então, o que a gente espera dos ácidos nucleicos? Vamos lá. Ácidos nucleicos, eu vou esperar ali dentro que trate sobre características gerais do DNA, do RNA. O que acontece aqui, ó, numa duplicação ou replicação do DNA, modelo semiconservativo, enfim. Quem são as bases nitrogenadas complementares? Adenina com timina, 2 pontos de hidrogênio, guanina e citosina com 3 pontos de hidrogênio. E depois, na transcrição de um RNA, e esse RNA mensageiro divididos a cada 3 nucleotídeos tem os códons que compõem o código genético ou código genético degenerado, que é utilizado a cada 3 deles, formação de códons, para a tradução, que é a chamada síntese de proteínas, que aí a gente tem a chamada expressão fenotípica. Então, bastante cuidado com isso. Lá em biotecnologia, cuidado com o que a gente vai chamar aqui, em atualidades, eu deixei aqui embaixo, ó, o chamado CRISPR, que é uma técnica de edição do DNA, ou seja, um RNA guia vai encontrar uma região específica do DNA, vai se ligar a ele enquanto a complementar, vai usar uma enzima chamada Cas9 para editar, retirar nucleotídeos e editar esse DNA. Só que agora, esse ano, eu quero que tome cuidado por causa do prêmio Nobel vencedor aí, deste ano, sobre os chamados microRNAs. Tá? Os microRNAs, que são RNAs que controlam a expressão de genes, tá? Tanto o CRISPR, que é um RNA guia, quanto os microRNAs são RNAs não codificantes. O que quer dizer isso? Que eles não são utilizados para a tradução, ou seja, para a síntese de proteínas. Lembra também que tu pode apresentar nessa tua prova a técnica do DNA recombinante para criar, por exemplo, os chamados transgênicos. A gente usa um gene de interesse, recombina ele no teu genoma de interesse, de uma planta que tu tem interesse, por exemplo, para produzir então essas características, recombinando esse DNA. Técnicas de clonagem, pode ser clonagem de um gene para depois recombinar ele. O PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase, e a eletroforese, que é utilizado em testes, por exemplo, de paternidade. Ou exames clínicos. Ok? Pois bem, controle de pragas, também utilizando técnicas de biotecnologia, podem ser utilizados na tua questão, tá bom? Então, eu acho que é bem importante estudar isso. Como eu te falei, as leis mendelianas, elas não têm aparecido com uma grande expressão nas provas. Não estou dizendo que não vai cair, tá? Pode cair, porque já caiu na prova, por exemplo, a análise de heredogramas, tá? Essas análises, elas já caíram. Então, é sempre importante, por exemplo, o sistema ABO, que já apareceu na prova, fator RH, isso pode aparecer, tá? Então, muito cuidado aí com a genética, porque os dois primeiros assuntos que eu tratei, ácidos nucleicos e biotecnologia, sempre aparecem isso, então aumenta a probabilidade desse conteúdo estar presente na prova desse ano. Agora eu vou trabalhar contigo esse assunto que também é importante na prova, que é o assunto de citologia. Citologia que aparece também com grande volume nas provas, toda a prova aparece citologia, onde alguns conteúdos caem mais do que outros. Então o que a gente tem que tomar cuidado aqui dentro? O primeiro assunto que a gente tem que tomar cuidado são as questões que falam sobre as organelas, tá? Então o que pode cair sobre organelas? Funções, o que a prova do Enem gosta, tá? Ela gosta do chamado complexo golgiense, ela gosta dos lisossomos, ela gosta muito, junto com o complexo golgiense, do chamado, não coloquei, tá?
do retículo endoplasmático. Ok? Retículo endoplasmático. Não ficou boa a letra aqui, mas dá para ler. Claro que outras organelas podem cair, centríolos, enfim. Mas essas são as organelas que são mais prováveis de cair, tá? Outro conteúdo que eu acho que tu tem que dar uma boa revisada, que sempre aparece nas provas e aparece lá dentro daqueles 9% das questões difíceis, são as questões que tratam sobre bioenergética. O Enem trabalha questões muito inovadoras no texto da questão, é uma forma muito diferente de tratar a chamada respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Tu tem que revisar esse conteúdo porque cai todas as provas, tá? Outros conteúdos como divisão celular ainda não apareceram nessa prova. Foi citado só dentro os casos de aumento de variabilidade, quando a gente tem um crossing over, mas foi só isso, tá? Cuidado também em termos de atualidades do nosso dia a dia, falando sobre osmose, conservação. Aqui eu coloquei, ó, a conservação dos alimentos. Isso é importante, tá? E já caiu também na prova de 2013 e 2015 questões que tratam sobre proteínas, tá? Proteínas e os chamados aminoácidos, né? Que tem tudo a ver com um ou outro, tá? Então eu acho sempre importante revisar a parte de citologia. Quando eu falei ali de osmose, dá uma revisada nas características gerais também e transportes de membrana plasmática, tá? Então vamos colocar aqui embaixo, tá? Que eu não coloquei no slide aqui. Então, a membrana plasmática. Então, quanto às características gerais e os processos de transporte de membrana, tá bom? Citologia é importante ser revisado. Olhe os próximos assuntos que serão trabalhados aqui no nosso pré-prova. Os assuntos são fisiologia humana e o complemento dele, que é a histologia animal, tá? Bom, fisiologia humana é um conteúdo obrigatório na tua prova. O que a gente pode esperar de fisiologia humana? Porque toda a prova cai, tá? O sistema nervoso, sistema imunológico. E eu ainda acho importante aqui dentro dar uma boa estudada num sistema que eu não coloquei aqui, tá? Que é o sistema endócrino. Tá? O sistema endócrino. Então, existe a probabilidade desse sistema endócrino também estar presente na prova. Tá, então vamos começar com o sistema nervoso. Sistema nervoso é importante a gente separar sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, bem como as suas funções. Tá? Sistema nervoso central com o encéfalo, com a medula sendo protegido pelas meninges e pelo crânio e pelas vértebras. Agora, o sistema nervoso periférico sendo tratado pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembra que são dois sistemas antagônicos. Só que eu não tenho como estudar o sistema nervoso sem tratar do estudo do sistema, do tecido nervoso. Então, as características do neurônio, o impulso nervoso tratado, né, no potencial de repouso, potencial de ação, lá nas sinapses com os neurotransmissores. Aqui dentro, o que eu peço encarecidamente para tu revisar, porque já caiu em prova, tá? Os chamados órgãos... Os chamados órgãos dos sentidos. Principalmente visão e audição. No sistema imunológico, é bom revisar aqui dentro, aqui essa parte, a imunização ativa, para o conceito de vacinas que possuem antígenos e fazem com que o nosso corpo gere a produção de anticorpos. Então, quando ela é ativa, é o próprio indivíduo que produz os anticorpos. Aqui, a gente acaba criando uma chamada memória imunitária.
Logo, é um processo de longa duração e tem como função prevenção. Agora, nós temos a imunização passiva. E a imunização passiva a gente fala com os soros. No soro já tem os anticorpos prontos. Ele tem efeito de cura. Então não chega a gerar uma resposta imunológica, porque esses anticorpos eles já estão prontos. De novo, é importante na histologia você fazer um estudo, por exemplo, lá no tecido sanguíneo dos leucócitos e a atividade de cada uma das células. Não caiu ainda, tá, na prova o sistema, por exemplo, o sistema respiratório. Isso não caiu ainda, mas já caiu o circulatório. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque ele pode estar correlacionado ao tecido sanguíneo e à função das hemácias. Porque isso já caiu, tá? Em atividades onde tem um ambiente com pouco oxigênio, e pouco oxigênio estimula a produção da eritropoetina, e a eritropoetina estimula a eritropoese. A eritropoetina é produzida pelos nossos rins, que estimula a eritropoese, que aumenta o volume de hemácias no tecido sanguíneo, tentando captar mais oxigênio. Isso já caiu, tá? E ainda os tecidos de sustentação, ainda que podem aparecer, né? Tecido ósseo, cartilaginoso e tecido muscular. Ok? Então, revisar esses conteúdos é importante porque eles estão sempre presentes na nossa prova. Sistema imunológico, sistema nervoso, órgãos do sentido são os que mais caem nessa prova. Então é importante tu revisar esse conteúdo aí. Quando a gente divide as questões em fáceis, médias ou difíceis, normalmente as questões que trabalham evolução estão naquele grupo das questões difíceis. Já origem da vida, que caiu muito pouco nessa prova, é uma questão fácil. Então, o que a gente pode esperar e o que tem maior probabilidade de aparecer dentro de evolução? As questões que tratam sobre mutações. Mutações cromossômicas do tipo aneuploidia, as trissomias, trissomia do cromossomo 13, 18, 21, nos cromossomos sexuais, no síndrome de Klinefelter, do triplo X e do duplo Y. O que acontece em casos de deriva gênica, onde o valor do gene não é considerado para diminuir variabilidade. A seleção natural, que pode ser do tipo estabilizadora, direcional, que é muito comum tratar a seleção natural do tipo direcional, porque tu direciona para um tipo de característica específica na população. Bactérias resistentes a antibióticos, insetos resistentes a inseticidas. Bom, as evidências de evolução podem aparecer, a probabilidade é menor, tá? Mas elas podem aparecer. Outra coisa que você deve estudar aí, que eu acho que a probabilidade é menor, são as teorias do Lamarckismo, na lei do uso e desuso, e do darwinismo com a seleção natural. Lembra que a lei do uso e desuso, quanto a gente mais utiliza uma estrutura, maior ela tende a se desenvolver, quanto menos se utiliza, maior ela tende a atrofiar. O responsável pela evolução é o próprio indivíduo que tenta se adaptar às novas condições. Já o darwinismo fala em variabilidade numa população e que essa variabilidade é colocada em xeque de acordo com as necessidades do ambiente. E aí, os indivíduos mais aptos são selecionados e acabam perpetuando aquela característica. E isso melhora a capacidade de sobrevivência dela. Tá bom? Então a evolução sempre é importante a gente estudar, tá? Porque ela cai muito nas provas, sempre uma ou duas questões estão presentes e na teoria ela é fácil, mas nas questões elas se apresentam como questões difíceis, tá? Se a gente for estudar aí o que já caiu até agora de origem da vida, tá aqui embaixo, ó, teoria de biogênese e abiogênese, certo? Foi isso aí que caiu até agora, tá? Então, dá uma boa revisada nesse conteúdo de evolução, porque a gente tem que estar preparado, pensando na TRI, onde tu já acertou as questões que são fáceis, tu já acertou a maioria, quase que a totalidade delas, a maioria das questões que são médias, e tu vai acertar também algumas questões que estão difíceis e ajudando tu a pontuar mais de acordo com a TRI, tá bom? Então, esse é um conteúdo importante a ser revisado, porque, como eu te disse, ele vai estar dentro das questões que são difíceis. Os dois próximos assuntos eu deixei eles junto aqui, porque eles aparecem com uma probabilidade relativamente parecida aí.
Botânica deu uma disparada, porque nas provas de 2023 e 2021, a gente teve algumas questões a mais na prova do que zoologia. Então, por isso que eu vou começar falando da botânica. Botânica, é sempre importante a gente analisar aqui o estudo, né, das adaptações em diferentes fatores, como falta de água, o que acontece em falta de luminosidade, quais são as estratégias que as plantas apresentam em diferentes condições, tá? Mas claro que em botânica já caiu e é importante a análise de cladogramas. Tá? Então, o cladograma botânico é sempre importante ser analisado aí o que caracteriza, né, cada um dos grupos botânicos. Agora, na zoologia... deixa eu te comentar um detalhe. Em botânica também tu vai dar uma revisada em hormônios vegetais e na parte de histologia vegetal, porque isso já caiu em prova, tá? A gente teve uma questão alguns anos atrás que falava sobre qual tipo de tecido que seria melhor para ser utilizado em uma planta, utilizado em construção civil, ou seja, tinha que ser aqueles que tinham maior volume de tecidos lignificados, que eram os mais resistentes. Não era muito fácil aquela questão. Agora, em zoologia, é importante você estudar, por exemplo, as questões que tratam aqui, e cai num volume menor, tá? As questões que tratam, por exemplo, a fisiologia comparada, os diferentes tipos de sistema respiratório, os diferentes tipos de sistema circulatório, tanto para os grupos dos invertebrados como o grupo dos vertebrados, tá? Aí tu vai estudar também as características gerais de cada um dos filos, porque isso aparece nas provas. Apareceu na prova de 2015, por exemplo, as características gerais de anfíbios. Isso é uma questão fácil, tá bom? Então, tu vais revisar, eu sei que é bastante conteúdo para ser revisado, mas lembre-se que aqui a gente está direcionando o que tu vai revisar aí dentro, tá? Não é tudo que a prova do Enem vai cobrar, tem alguns conteúdos que ela tem uma preferência maior de acordo com os conteúdos que já apareceram nas provas anteriores e vai por mim no que eu acabei de comentar contigo agora, tá bom? Então, botânica e zoologia tem probabilidade de aparecer na tua prova, mas a probabilidade dela é menor, uma ou duas questões aí, certo? Olha aí, ó, os chamados parasitismos, outro conteúdo que requer muito da tua atenção nesse teu estudo, nessa reta final. Quando a gente estuda os parasitismos, é sempre importante a gente dar uma boa estudada em saber que ele é um problema dentro da saúde pública, né? A gente tem que saber e revisar as formas de transmissão, tá? Então, é uma DST, é uma doença sanitária, como é que pode ser transmitida? Tem um vetor, não tem? Quem são esses vetores? Por que está aumentando o número de vetores? O que causa um aumento do número de vetores? Identificar quem é um agente etiológico. É um vírus? É uma bactéria? É um protozoário? É um plateuminto? É um nemateuminto? Não acredito que nemateumintos caiam na prova porque isso é muito recente, tá? Enfim, mas o Enem gosta que vocês trabalhem na prova e ser trabalhado o tratamento das doenças e as formas de prevenção. E o que está provocando o aumento da transmissão dessas doenças, tá? Então, algumas doenças, elas merecem uma atenção maior. Por exemplo, o vírus. É sempre importante a gente revisar aqui dentro, por exemplo, o coronavírus, dengue. Olha, tivemos muitos casos de dengue aí nesse último ano, né? Apareceu a vacina para dengue também, né? Isso não caiu em prova. Doenças sexualmente transmissíveis, né? HPV, HIV. Outras bacterianas, tá? Doenças bacterianas, cuidado com as doenças bacterianas, de novo, sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a sífilis, que vem aumentando bastante. Mas esse ano, eu acho que tu tem que ter um cuidado muito grande por causa das chuvas que aconteceram no mês de maio, por exemplo, leptospirose. E ainda, claro, como eu estou falando de uma doença que a gente trata como águas de enchente, eu não posso deixar de falar
né, em doenças que tratam, por exemplo, o aumento de vetores, como por exemplo a dengue, que vai ter o Aedes aegypti, que também transmite Zika vírus, chikungunya e febre amarela, tá? As doenças causadas por protozoários, as doenças causadas por protozoários, como por exemplo, protozoários mal de Chagas e malária, são as doenças que mais são trabalhadas em provas no geral, tá? Então, dá uma estudadinha no ciclo, nas formas de transmissão, também é sempre importante. Como já caiu Nemateumintos, existe a probabilidade de cair Plateumintos. Então, a gente vai estudar aqui doenças como as causadas, as doenças provocadas aí, né, com a chamada teníase, que também tem a cisticircose. Esse tem um único tipo de agente etiológico, né, que é a Taenia sódio e Taenia saginata. Quem tem teníase é o hospedeiro definitivo, quem tem cisticircose é o hospedeiro intermediário. Na esquistossomose a gente vai falar das lagoas de coceira, e aí tu também vai trabalhar aí doenças como a ancilostomose, né, que é o famoso amarelão. Tá bom? Então, não deixa de estudar os parasitismos, porque os parasitismos eles podem aparecer até dentro das questões de atualidades. Então, isso é sempre muito importante ser analisado, estudado, tá? Para que tu não seja pego de surpresa. Estuda os parasitismos. E chegando ao final do nosso pré-prova, tu vai dar uma breve revisada nessa parte de classificação dos seres vivos. Ele não cai com uma frequência muito grande. Olha, a gente tem 0,8% de 240 questões. Só que, claro, já apareceu em prova, por exemplo, a taxonomia, as regras de taxonomia, tá? As regras de nomenclatura aqui. Nessas regras de nomenclatura, a gente vai lembrar, né, que todo nome científico tem que ser escrito em latim, obedecer a designação binominal, onde toda a espécie tem formação de gênero com letra maiúscula, espécie com letra maiúscula, destacado do texto, seja em itálico, seja sublinhado, em negrito, enfim. Em seguida, o nome do autor e a sua data de publicação. As categorias taxonômicas, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, sabendo que um domínio ele é uma categoria taxonômica acima de reino, tá? E aí ele é uma categoria que ele é a mais abrangente e a separação se dá por característica filogenética, que isso já apareceu em prova, tá? Bom, mas é sempre importante aqui você revisar a sistemática filogenética, porque a gente recém falou aqui dentro, perdão, na análise de cladogramas. E nessa análise de cladogramas, a gente trata a análise de cladogramas como a análise de cladogênese e anagênese dentro de botânica, zoologia. Então, saber ler um cladograma e as aplicações desses termos filogenéticos. Tá bom? Bom, olha só, esse é um assunto que cai menos em prova, mas tu vai estar preparado para isso. Sabendo disso, é importante esse estudo pelas suas diferentes aplicações, como eu já disse. Certo? Estuda classificação dos seres vivos também, nem que seja um pouquinho. E aqui eu vou finalizar com você o meu pré-prova, agradecendo a tua atenção e te desejando uma excelente prova lá no dia 10/11, onde de novo você vai estar preparado dentro da prova de Ciências da Natureza, composta por 45 questões, onde mais ou menos tu vai ter uma média de 15 questões de Biologia. Eu espero que você tenha um sucesso muito grande nessa prova e depois a gente vai partir para o abraço, comemorar a aprovação e concluir o teu objetivo. Boa sorte, boa prova e que você tenha muito sucesso nessa prova. Até mais e estou à disposição para qualquer dúvida. Tchau e um abraço.